Gente, eu tô nervosa, mas Deus vai me ajudar. Bom, eu queria contar um pouco do meu testemunho, né? Que deixou muitas cicatrizes no meu coração. Mas quando eu olho para as cicatrizes, eu agradeço a Deus por Ele ter colocado eu aqui até hoje, por estar viva. E aí eu vou começar. Foi assim. O meu testemunho começa desde quando eu nasci, né? Desde quando eu era da barriga da minha mãe. Minha mãe era uma jovem, nova, pois ela tinha vícios, né? Bebia muito, ficava no bar. Meu pai também era muito jovem, né? Só que meu pai gostava de, antigamente tinha muita gangue, né? E meu pai gostava muito, ele sentia muito prazer de fazer vandalismo. Ele tinha prazer de bater nas pessoas inocentes. Ele tinha muito prazer de ver sangue. E eram os meus pais. Foi os pais que Deus me deu. Mas um certo dia, Deus decidiu mudar a vida deles, né? E colocou eu no caminho deles, na vida deles, né? E minha mãe descobriu que estava grávida de mim. E mesmo eles não tendo muito juízo, né? Eu já fico feliz por eles terem me aceitado, né? Meus pais, eles não tinham nada. Sabe o que é nada? E quando descobriu que eu estava grávida, meu pai fez uma casinha de um cômodo com madeira. Sabe aquelas tabeiras rosa? Que o telhado era lona. E foi assim que me assumiram. Só que minha mãe teve uma gestação muito complicada, né? Ela fumava muito, então a gestação dela foi muito complicada mesmo. Até porque eu nasci de 7 meses, nasci prematuro. E quando eu nasci, o médico falou assim, olha, sua filha é linda, mas eu tenho um problema. Ela nasceu muito doente. E o meu pai perguntou o que ela tem. Ela tem perfuração no intestino. O que é isso, irmão? Perfuração no intestino é quando tem um furo no nosso reto, onde a gente faz as fezes, só que as fezes não saíam pelo meu reto, pelo meu ânus. As fezes acumulavam nos meus órgãos. E o médico falou para o meu pai, eu vou te dar 2 opções. Você quer que ela faça a cirurgia agora, mas não posso garantir se ela vai sobreviver, ou ela pode estar usando uma bolsa para estar despejando as fezes, né? E você limpando. E o meu pai falou, não. Olha, eu amo muito minha filha e eu quero fazer a cirurgia agora. Porque se Deus decidir levar ela, que seja agora e não deixe eu sofrer mais. Então eu fiz a cirurgia e foi realizada com sucesso. Deu tudo bem. E eu cresci sempre mais delicada na área da barriga, né? Eu era muito sensível, sentia muita dor. Mas quando eu tive 14 anos, eu me tornei mocinha. E eu tinha muita cólica. Era uma cólica muito forte. Da onde eu pegava urso, pegava travesseiro e colocava na barriga e me contorcia na cama, no sofá, e minha mãe falava, isso não é normal. Eu vou levar você no médico. Foi a primeira vez que eu fui no ginecologista. E o médico fez exames e ultrassons. E aí o médico falou, olha mãe, ela tem um problema no útero. O útero dela é partido do meio. Gente, tudo isso foi causado por um cigarro na gestação da minha mãe. E o meu útero foi partido no meio. E eu fui diagnosticada como uma mulher fértil. Eu não podia gerar filho. Porque aquele buraco que tinha no meu útero não suportaria uma gravidez. Mas eu era nova, eu tinha 14 anos, nunca pensava em engravidar. E quando foi acontecendo muitas coisas na minha vida, muitas dores, muitos machucados, e eu cheguei nos meus pais e perguntei, pai, o que aconteceu comigo? O que tem na minha barriga? O que tem essa cicatriz na minha barriga? E meu pai sentou comigo, minha mãe conversou. Filha, aconteceu isso. Por causa de mim e da sua mãe, Deus nos castigou. Eles falavam dessa forma. Ele trouxe você doente, é por isso que você me explicou, é por isso que você tem essa cicatriz na barriga. E eles choravam muito me pedindo perdão. E eu falava, mãe, pai, não precisa ficar triste. Pois eu já estou alegre por vocês estar aqui comigo, por estar viva, por eu estar saudável, curada.
Porque eu acredito que Deus colocou eu na vida dos meus pais para salvar eles. Porque Deus é tão misericordioso que colocou eu na vida deles, porque Ele tirou depois que meu pai descobriu que eu estava muito doente, que eu nasci com problema. Meu pai falou que quando eu era bebê, ele olhava nos meus olhinhos e via um olhar tão inocente que ele nunca mais pensou em brigar, nunca pensou mais em machucar ninguém. Ele só pensava em mim e da minha família. E ele nunca mais participou de uma gangue nenhuma, de nenhuma briga. E a minha mãe fez todos os esforços para não fumar mais. Ela saiu dos vícios. Então eu acredito que Deus colocou eu na vida deles para salvar a vida deles. Hoje eles estão bem, estão procurando a igreja, não está fixo, mas estuda Testemunho de Jeová. E eu agradeço a Deus muito por isso. Mas quando a gente cresce e se torna mulher, eu vi minhas primas engravidando, as minhas amigas, e eu falei, a gente é ser humano, quando a gente não pode uma coisa a gente quer, não é? E é assim, eu senti o desejo de ser mãe, de engravidar. Então eu fiz uma cirurgia onde eu fiz e fechei o meu útero, e ali eu pude, aconteceu um milagre, eu poderia estar gerando um filho. E aí eu conheci o Paulinho, que é o homem da minha vida, que sempre me ajudou, nunca largou de mim, nunca desistiu de mim, estava sempre ao meu lado. E eu conversei com ele. O meu sonho é ser mãe. Só que ele falou, eu sou operada. Ele já teve um outro casamento com 3 filhos. Eu sou operado. Eu falei, mas meu Deus, por que você me enviou um homem que eu amo tanto? E ele é operado, ele não pode ter filho. Isso só pode ser uma confirmação para eu não ser mãe. Mas ele conversou comigo e falou, não, a gente vai conseguir, a gente vai ter esse filho. Foi quando ele me levou no ginecologista. Eu passei pelo Dr. Félix Abrão, ele é o meu médico. E o médico falou, não, tem chance de vocês ter filho sim. Tratamento de fertilização in vitro. Então, o que os médicos fez? Muitos exames, né, onde eles me deram medicamento para crescer o meu óvulo. O Paulinho é operado, né? A operação dele foi como um nó. Tiraram o esperma dele antes do nó e formou nossos embriões, os nossos filhos. Deu cerca de 8 embriões. Sobreviveu 4. E os 4 ficou vivo no congelado, né? Com oxigênio. Foi aonde eu tive a primeira tentativa de engravidar. E aí a gente colocou. E aí deu positivo. Foi o momento mais feliz da minha vida. Muito feliz. Nessa época eu trabalhava na Marilã. E aí eu estava feliz com 3 meses ali, muito orgulhosa, grata a Deus. Só que no fim da tarde, na hora que estava quase na hora de eu ir embora do serviço, eu tive um sangramento. E eu fui no ambulatório da Marilã. E aí o ambulatório me indicou para o médico, eu liguei para o meu médico falou, é só um sangramento simples, é normal, é porque você está gerando um bebê e o bebê está expulsando o sangue que tem. Mas eu vou te dar 15 dias de repouso, você só fica deitado. E no 3º dia que eu estava de repouso, eu estava assistindo o filme com meu esposo, e de repente deu uma tristeza no coração e eu senti uma pontada muito forte da onde eu chorei e saiu muita lágrima do meu olho. E aí eu fui correndo pro banheiro. Eu estava tendo um aborto. E quando eu sentei no vaso, saiu uns pedaços que parecia filho. E aí nós é muito íntimo com a minha sogra, né? A gente mandou uma foto pra minha sogra. E minha sogra falou, essa menina tá tendo um aborto. Corre pro médico. E depois desse aborto, sangrava sem parar. Irmãos, eu tinha 40 quilos. E eu estava perdendo muito sangue. Cheguei no hospital. A médica me atendeu, mandou eu deitar na maca. E ele falou, com licença, que eu vou fazer um toque. Assim que ele fez o toque, saiu muito sangue. E o sangue começou a vazar pela maca. E o médico, com muito pedaço na mão, me disse, olha, é aborto mesmo. Isso aqui é a placenta, isso aqui é isso. E eu desmaiei, gente. Eu estava muito fraca. Eu já estava desmaiada. E quando eu acordei, eu estava cheio de
rins, e medicamentos, e marcas de choque, né? E aí eu tive que ficar internada durante 17 dias para recuperar o meu peso, para recuperar o meu sangue. Eu quase precisei de transfusão de sangue, mas pela honra e glória do Senhor eu não precisei de transfusão de sangue. E estava quase na época do Covid. E aí então o médico, ele me deu alta, porque estava tendo muito caso de Covid e eu não poderia pegar Covid porque eu estava muito fraca. Mas quando eu voltei para casa, eu olhava naquele banheiro, meu coração se entristecia muito, eu chorava tanto que eu não conseguia entender. Eu falei: Deus, por que você faz isso comigo? Eu não quero ficar sozinha, eu quero ter filhos, eu quero ter netos, eu quero ter fruto, não quero ser um galho seco. E aí comecei com depressão profunda, da onde eu só queria ficar no quarto, da onde eu não queria nem abrir o portão, nada, era tudo escuro dentro de casa. Não queria sair para nenhum lugar. Comecei a ficar revoltada com meu esposo, porque eu comecei a colocar a culpa nele e a culpa não era dele. E aí a coisa começou a ficar séria. Da onde eu queria me matar, tomava bastante remédio para me matar. Já tentei me esfaquear, me enforcar. Eu pensava assim, jogar do pontilhão. Eu quase precisei ser internada. Eu comecei a tomar 10 remédios, incluindo a cartela preta. E aí, eu falei: meu Deus, é tanta coisa para mim, eu não aguento. Por que o Senhor me permitiu isso? Eu falei assim: Senhor, por que eu não suporto mais? Você não me ama? Me responde, fala comigo. Foi quando o Rafael e a Paty me chamou para ir para a igreja. E eu vim na igreja e Deus falou comigo muito através do louvor que a Mariana ainda contou para mim. Que eu vou cantar esse louvor no final do meu testamento. Mas foi através da Mariana que ela cantou um louvor e Deus falou muito comigo. E aí começou a entrar luz na minha vida. A parede da minha casa era tudo preta. Eu não deixava uma Bíblia nem aberta na minha casa, porque eu tinha perdido totalmente a minha fé. E ali começou a vir luz na minha vida. E Deus começou a falar comigo através de sonhos. Gente, eu via Jesus. Eu olhava para a mão dele, tinha marcas do furo. Eu olhava para ele, tinha as vestes. Mas quando eu olhava para o rosto dele, eu tentava olhar a face dele, eu via uma luz brilhante, que aquela luz me enchia cada vez mais. E aí ele veio me trazendo um bebê no colo e falou: o seu filho está guardado comigo aqui no céu. E eu vou te entregar. Só confia em mim. E aí eu tive sonhos bons e ruins, gente. Eu vi o diabo também através dos sonhos. E eu via ele de capa, eu via ele de chifre, eu via ele bonito, o homem mais lindo do mundo. Eu via ele de todas as formas. Eu via ele de vulto. Mas quando eu realmente via ele, eu não tinha medo dele, eu encarava ele. E ele falava: você vai ser minha. Eu falei: eu não sou sua, eu sou de Jesus. E ele insistiu. E aí então, eu comecei a pegar firme com Deus. Comecei a escutar louvor em casa. Aí o meu marido, quando eu estava na crise, ele falou: amor, vamos orar junto. Eu não vou perder você para o inimigo. A gente vai vencer essa. E hoje, gente, eu tenho fé que ainda vou ter o meu filho, em nome de Jesus. Porque Deus, quando Ele começa uma obra, Ele não deixa pela metade. Porque cada tratamento que eu faço não é fácil, gente. Não é prazeroso, que nem é normal. É muito dolorido. Ele mexe a gente por baixo e há muitas injeções na barriga. É muito dolorido. Eu não suportava mais um médico. Porque era gás por baixo. Era agulha, era injeção, era muito também. Não era fácil. E eu já estava quase desistindo. Mas eu creio que quando Deus começa a obra, Ele não deixa pela metade. Ele vai até o fim. E Ele me mostrou que eu quero ter filho, mas para dar frutos do meu sonho, eu tenho que ter frutos espirituais para eu estar merecendo isso. E é isso, gente. Essa é a minha história. Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de estar chamando a Mari para estar cantando esse louvor, que eu falo que é para mim essa música, porque foi com ela que Deus conversou muito comigo. Amém?